Boa! E aí, qual é a boa? Qual é a boa de hoje, hein? Deixa aí nos comentários qual é a boa de hoje. Tá dia 11 do 1, sábado. Vamos fazer um giro. Vamos começar com as notícias. É... Parei de usar o calendário do TradingView, ele é muito ruim. Não gostei não. O calendário da Invest é bem melhor, tá? Temos algumas notícias na segunda-feira. Temos mais nada muito importante. Tem uma notícia da China importante. Mas de resto, nada muito importante. Uma notícia do Brasil, para a gente é meio irrelevante. Na terça-feira a gente tem uma notícia às 10h30, né? Dos Estados Unidos, que é geralmente o horário que sai as notícias. Depois na quarta-feira vai ser um dia um pouco mais agitado, temos bastante notícia. Brasil, crescimento do setor de serviços e temos algumas divulgações de alguns termômetros da economia, né, sendo divulgados aí nos Estados Unidos às 10h30. Na quinta-feira a gente tem do United Kingdom, né, do Reino Unido, sendo divulgado também algumas notícias, alguns termômetros econômicos de lá. Da Alemanha também. Deixa eu ver, Estados Unidos também temos uma notícia na quinta. Então provavelmente bastante notícia da China também na quinta-feira. E sexta-feira nada muito importante. Então, da zona do euro, mas presta atenção muito na. Provavelmente o mercado vai andar bem na terça e quarta-feira, tá bom? Mas não sabemos também, né? Pode ser que quem já tem essa informações prévias, pode ser que movimente o mercado antes. Mas enfim, esse é o calendário, só para ter uma noção do que pode acontecer, tá? Eu encerrei a minha conta, tá? Estou operando agora na Pepperstone, essa conta era da XM. E então não tem mais nada na conta. Você pode ver que está uma conta zerada, essa conta pública que eu deixo. Arrumei essa alavancagem, tá bom? Na Pepper eu estou operando 1 para 300, que eu já acho alto. Certo é ser operado 1 para 200. É aquela tal coisa, mas eu não vou usar, mas então se você não vai usar, então deixa a alavancagem correta. O certo é 1 para 200. Eu queria colocar 1 para 300 porque tem algumas outras coisas lá que você virar pro quando você cria uma conta de 1 para 300. Mas ainda é bem melhor do que 1 para 1000. E eu preciso conectar a conta aqui no MyFXBook. Mas essa conta está pública. E se vocês pegarem, quando eu parei de fazer day trade, comecei a realmente operar sem stop, fixo no gráfico e sem ficar fazendo day trade, operações curtas, você pode ver que daqui, depois do último depósito, essa conta praticamente quase que ela dobrou, né? Acho que foi, eu fiz as contas em número, mas eu não fiz porcentagem. Mas ela quase dobrou, ela teve uns 90% de rentabilidade. E achei muito interessante. Mas tá tudo público, tá tudo aqui, né? Rentabilidade. Apesar de, olha, ter mês que a rentabilidade foi bem baixa. Mas se eu continuar assim, cara, nossa, tava excelente. Se conseguir fazer tipo um mês 14, um mês 2, um mês 9, um mês 17, outro mês 2, nossa, estaria excelente, tá? É uma boa meta. Passando pelo calendário, tudo, vamos dar uma olhadinha. Hoje eu vou falar só do euro, tá bom? Vou dar uma passada rápida só no dólar, mas vou concentrar no euro. Vou dar uma passadinha só no dólar, tá? Que eu achei interessante que as duas ratas brigando melhor. Foi feriado nos Estados Unidos na quinta-feira, né? Então aí o dólar caiu um pouco. Aí chegou na sexta-feira para divulgação do payroll. Foi favorável aos Estados Unidos, portanto que o euro caiu. O dólar recuperou quase tudo, a queda do dia anterior, né? Praticamente recuperou tudo. Mas é só isso. Vamos lá pro Forex, que eu quero falar sobre o euro. Vou colocar no gráfico semanal. Essas linhas são o que geralmente ele anda na média semanal, tá? Então ele pode tanto ir para cima quanto ir para baixo, na média semanal, tá? Expectativas minhas. Já teve muitas velas de queda no semanal, então eu acredito que ele não vai vir buscar esse semanal até aqui embaixo, tá? Eu acredito que ele vai vir a corrigir
nessa semana que vai vir, tá? Mas essa é a minha opinião, tá bom? E na base, no fechamento, né, e da volatilidade do ativo, quanto ele anda mais ou menos por semana, ele pode, se ele fizer uma vela cabeçuda, né, lá ele, uma vela cabeçuda, ele pode tanto vir buscar aqui, quanto ele vir buscar aqui pelo fechamento. Você pode ver que o semanal essa semana, ele andou mais do que a média, tá? Isso é normal, porque algumas semanas andam menos, né, e algumas semanas andam mais. Então pode ser que essa próxima semana seja uma semana de uma volatilidade não tão alta, porque essas duas últimas semanas foram volatilidades altas, né? O ativo andou bem essas duas últimas semanas. Mas a expectativa então é essa, né? Se a única coisa que eu ainda não passei e que me preocupa é quando eu devo redear essas contas minhas, né? Até que ponto eu posso ir carregando, né, esse head, sabe? Se eu precisar fazer um head, quanto eu faço? O mais logo possível? Espero um pouco, tá? Mas isso a gente vai ter que passar por esse momento, uma hora, para poder saber. Não adianta ficar na teoria uma coisa, a prática é outra, tá? Eu penso em fazer o head só quando realmente eu tiver o meu conceito, por exemplo, de que o ativo ele pode ainda despencar muito. Tipo, esse caso ele pode despencar? Pode, tá? Mas eu vou dar um exemplo, sei lá, se eu tivesse vendido aqui e o ativo não parar de subir nunca mais, tipo, vier, vamos supor que eu esteja vendido aqui, o ativo comece a virar para compra, ele realmente, eu acredito que ele ainda tem um espaço muito grande para compra, então aí eu redearia a minha posição, tá? Não vejo por que redear ainda nessa estratégia assim que eu faço de comprar fundo e vender topo, tá? Mas vai chegar uma hora que eu vou precisar fazer e a gente vai ter que arcar. Deus vai dar sabedoria pra gente quando chegar lá. Mas era isso que eu queria comentar dessa semana. Então, alinhando as expectativas. A única coisa que no GBP-CHF, aqui eu já alinhei a volatilidade, né? Com o fechamento, ele estaria bom para ser redeado, viu? Esse ativo. Eu vou fazer isso, mas ele estaria bom para ser aberto uma compra e uma venda ao mesmo tempo, viu? Tá bem, quase próximo ao ideal, tá? Eu acredito que ele vai cair mais um pouco antes de poder fazer isso ainda, sabe? Se você olhar o semanal, ele também tá. Eu acredito que ele vai vir a cair um pouco antes de poder abrir essa compra e essa venda. Mas eu vou ficar no euro. Vou ficar no euro, vou operar o euro. E é isso, vamos ver o que vai dar. Certo, pessoal? Era isso que eu queria falar. Então, boa noite, uma boa semana pra gente. Fique com Deus.